Vamos voltar ao vivo lá para o Rio de Janeiro para falar com o Viga. Petrobras é o assunto de agora. A empresa tem um lucro líquido de quase 24 bilhões de reais no primeiro trimestre agora desse ano, mas esse resultado está abaixo do último levantamento. O Viga tem mais informações sobre isso para a gente. Viga? Parece estranho, né, minha cara Lívia, dizer que o resultado de 23,7 bilhões de lucro líquido no primeiro trimestre desse ano não foi lá dos melhores, mas é a pura realidade. Quando você começa a olhar por dentro, né, as entranhas desse balanço divulgado pela Petrobras nas últimas horas. É um lucro parrudo, né, robusto, 23 bilhões e 700 milhões de reais, mas ele representa uma queda de quase 38% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, e de aproximadamente 24% em relação ao fechamento de 23, ou seja, em relação ao quarto trimestre do ano de 2023. E por que esse lucro veio menor, inclusive aquém das expectativas do mercado? São várias explicações, são várias as justificativas. A desvalorização cambial normalmente pesa para o bem ou para o mal no balanço da Petrobras. Houve uma valorização do dólar frente ao real, de certa forma impactando o balanço entre janeiro e março desse ano. Houve também uma redução dos preços dos derivados do petróleo, né? Os derivados de petróleo, diesel, gasolina, são a principal fonte de riqueza, de renda, de receita da estatal brasileira de petróleo e gás. Há ainda a maior mistura do biodiesel no diesel. Petrobras é uma produtora de diesel, mas não é uma vendedora de biodiesel. Isso acaba impactando a receita da companhia. Há questões também sazonais, ou seja, tipicamente no começo de cada ano, entre janeiro e março, a venda desses produtos, desses derivados de petróleo, ela é menor do que em outras épocas do ano. Segundo semestre vende-se mais, especialmente no último quadrimestre ou no último trimestre de cada exercício de cada ano. Com esse resultado agora entre janeiro e março desse ano, a Petrobras ela está fechando o primeiro trimestre com um endividamento da ordem de quase 62 bilhões de dólares. É muita coisa? É muita coisa, mas ter dívida não chega a ser um problema, desde que ela seja bem administrada, com juros baixos e bastante alongada. Houve uma queda aí de pouco mais de 1% nesse endividamento da Petrobras em relação ao fechamento do ano passado, e a própria Petrobras tem um intervalo de tolerância, que é um intervalo de segurança, para mostrar para o mercado que ela está agindo, manobrando e controlando o seu endividamento. Que intervalo é esse? De 65 a 50 bilhões, de 50 bilhões a 65 bilhões de dólares. Se estiver dentro desse intervalo, a situação é administrável, manobrável e gerenciável. Agora, tem um assunto que está preocupando o mercado, os especialistas e os analistas. A Petrobras, após o fechamento desse primeiro trimestre, anunciou que vai pagar em forma de dividendos pouco mais de 13 bilhões de reais. E o mercado estava mais voraz, queria mais. Alguns bancos apontavam para 3 bilhões de dólares, mais de 15 bilhões de reais, mas a Petrobras informou que vai distribuir aos seus acionistas pouco mais de 13 bilhões de reais em dividendos. Dividendo sempre na pauta, né, minha cara Lívia?